Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por nos atrair para a sua presença. Fala conosco, Senhor. Desejamos ouvir a tua voz. Vai tirando, Senhor, toda distração, todo atrapalho. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que quer roubar a semente lançada, que é a palavra do Senhor. Prepara os nossos corações. Prepara, Senhor, a nossa mente para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero meditar com você na palavra, naquilo que Deus me revelou nesse dia e nessa noite. Já estamos de noite. E eu quero no final orar por você, eu quero orar por essa nação. Eu quero levantar um clamor para o Senhor, para que Ele se manifeste a nós. Ele tem falado muito comigo no dia de hoje, que se clamarmos, se adorarmos, Ele se manifestará. Yahvé, Rafá, Elohim, Shaddai, o Deus da provisão, o Deus que cuida, o Deus que cura, o justo juiz, Ele se manifestará. O Deus conosco se manifestará. Amém? E a palavra que o Senhor me deu, bem lá, vou começar bem do princípio, quando começou o meu dia de hoje. O Senhor me despertou pela madrugada, 3h26 da manhã, por volta de 3h26. Foi a hora que eu olhei no relógio, era 3h26. E eu estava muito cansada. E o Senhor me despertou para orar. E eu comecei a orar ali deitado mesmo na cama. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, que era de joelhos. Que eu precisava estar de joelhos. Então eu fui me arrastando de sono. Dobrei o meu joelho. Comecei a orar por aquilo que Deus colocou no meu coração. Comecei a orar. Orei pela minha casa, orei pela minha família. Comecei a orar. E aí eu encerrei a oração e disse amém. Falei, bem, orei. Acho que eu orei tudo que precisava. Vou voltar a dormir. Quando eu deitei novamente para dormir, novamente o Senhor me despertou. Só que dessa vez não foi um sentimento de despertar e eu preciso orar. Deus está me chamando para orar. Não, eu ouvi me chamar, me acordar. Gisele, como se fosse algo com urgência. E eu levantei. Novamente, dobrei meus joelhos e comecei a orar. E aí fui clamei pelas crianças, as crianças em geral do Brasil. E aí continuei clamando até que eu falei, eu acho que é isso. Encerrei a minha oração, voltei a deitar. Assim que eu fechei os meus olhos, que eu ia relaxar, a voz novamente me chamou, Gisele, e eu entendi que era muito urgente. Eu levantei novamente, dobrei os meus joelhos, continuei a oração. Depois eu levantei pela casa e fui clamando pela casa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Há uma urgência de Deus. Muitos estão dormindo. Às vezes nós estamos dormindo. Dormindo espiritualmente e dormindo de cansaço, quando nós devíamos estar com os nossos joelhos dobrados, quando nós devíamos estar clamando pela manifestação do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Porque se clamarmos ao Senhor, se buscarmos ao Senhor, o Senhor se manifestará. Manifestará a misericórdia dEle, manifestará o amor dEle, manifestará a cura sobre essa nação. E precisamos estar, igreja do Senhor, precisamos estar com os nossos joelhos dobrados. Nós não podemos dormir, não é tempo de dormir. Enquanto nós estamos dormindo,
Muitos estão na madrugada praticando aquilo que é mal, fazendo trabalhos de bruxaria, de feitiçaria contra essa nação. Precisamos nos levantar, profetas dessa nação, profetas para as nações. Levantem-se e comecem a profetizar, declarar palavras de cura sobre essa nação, declarar palavras de vida sobre essas pessoas, declarar aquilo que o Senhor tem dito. Uma coisa que o Senhor tem dito para mim é sobre o arrependimento. Deus disse para mim. Deus disse para mim claramente. Ele disse para mim: você é Jonas. Qual é? O que Jonas proclama? O arrependimento. Por causa do quê? Eu não estou falando de mim. Deus é tão maravilhoso que antes de entrar em Malaquias 3, que é a palavra que Deus me deu na madrugada, eu quero falar agora, quando eu estava abrindo a minha Bíblia para achar Malaquias 3 para poder trazer a mensagem, o Senhor mais uma vez confirmou aquilo que Ele já tinha ministrado comigo, né? Ele tinha falado para mim. E abriu exatamente no livro de Jonas, capítulo 3, que fala assim, o título é Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. O Senhor me deu uma mensagem. A mensagem que Ele me deu é: pregue o arrependimento. Porque Deus é justo, Deus é santo. E nele não há iniquidade. E quando a terra está demais em sua transgressão, na sua maldade, o Senhor prega o arrependimento. O Senhor levanta profetas para anunciar a mensagem de arrependimento, para que o juízo de Deus não venha sobre a terra, para que o juízo de Deus não venha sobre a cidade, para que o juízo de Deus não venha sobre a nação. E aí o Senhor levanta profetas. O Senhor levantou Jonas para ir na cidade de Nínive, a pregoar o arrependimento, e os ninivitas a ouvirem a mensagem. Eles entenderam, se arrependeram. E eu quero ler o versículo 10, capítulo 3 de Jonas, versículo 10. Não, perdão. Vou ler a partir do 8, diz assim, versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O louvor que Deus me despertou também, se clamarmos nessa manhã, se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, assim como os ninivitas clamaram, assim como eles se converteram dos maus caminhos, se clamarmos, o Senhor se manifestará. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que lhes faria, e não os fez. E o desejo do meu coração é que vocês e eu, cada um de nós, entendamos essa palavra e possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, clamar ao Senhor, para que o Senhor se manifeste sobre a terra, para que Ele exerça a misericórdia dEle. Se clamarmos, se nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor se manifestará sobre essa terra com poder e grande glória. Ele voltará atrás na decisão que Ele tomou de juízo sobre essa terra. Deus tem me falado constantemente para eu anunciar o arrependimento do pecado da idolatria. Tá demais, tá demais. E
eu pedi ao Espírito Santo, fala comigo. No meu coração a mensagem que o Senhor quer que eu entregue. E ele me mostrou várias e várias passagens. Toda vez que eu pegava a Bíblia para ler, eu via a idolatria, eu via o pecado da idolatria, eu via o quanto o Senhor estava me chamando para anunciar: arrependei-vos, que no vosso coração haja somente Deus. O seu coração precisa ser completamente de Deus. A sua adoração precisa ser completamente do Senhor. Amém? E agora sim eu vou trazer lá em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao 6, que diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, ou seja, nos purificará. Quem suportará? E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente. Os adúlteros. Adúlteros não são só aqueles que adulteram num relacionamento, num casamento. Adúlteros, aqueles que se prostituem, aqueles que deixaram a adoração, se foram adorar a outros deuses, deixaram a adoração a Deus, ou até adoram a Deus, mas também adoram a outros deuses. Tem no seu coração outros ídolos, pessoas, coisas, objetos, atividades. O seu coração não é completamente do Senhor. Não é errado. Temos prazer, né? Nos alegrarmos em atividades, com coisas. Mas a adoração, Deus não divide a adoração dele. A adoração é diferente. A adoração é amor em excesso. A adoração é você desejar, é você adorar, amar de verdade. E isso o Senhor, Ele pede que nós o amemos com todo o nosso coração. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, e aqui fala da vinda do nosso Senhor Jesus. Jesus, quando ele veio, a primeira vinda dele ao mundo, né? Porque ele vai voltar com juízo sobre a terra e ele vai voltar para buscar a igreja dele. Mas a primeira vinda do Senhor, nós vemos que Jesus, ele nos dá 2 mandamentos, que é: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como eu vos amei, ou amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Amar o nosso Senhor com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, desejar o amado da nossa alma. Então, o juízo, né, ele virá e terá uma testemunha veloz contra os feiticeiros,
contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. Não exercem amor. Não amam ao próximo. Defraudam, fazem aquilo que é mal. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Nosso Deus, Ele não muda. O mesmo Deus do passado, do tempo de Jacó, do tempo, lá atrás, que nós meditamos do Velho Testamento, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. E o Filho de Deus, Jesus, veio ao mundo para nos purificar. Nós somos limpos, purificados, lavados no sangue de Jesus. Mas só tem como nos purificarmos nele se houver o arrependimento e a confissão das nossas maldades, dos nossos pecados. E é isso que o Senhor está nos chamando a fazer hoje e a cada dia da nossa vida. Nos arrependermos das nossas maldades, buscá-lo de todo o nosso coração, clamarmos por ele, porque se o buscarmos, Deus se manifestará. Deus, o justo juiz, Deus que cura, Deus que salva, o Deus conosco se manifestará. Amém? E eu quero, para finalizar, eu li Malaquias, eu li Jonas, eu falei da minha experiência nessa madrugada. E agora, quando eu estava orando, antes de começar a gravar esse vídeo, eu falei, Senhor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu sei que o Senhor tem falado comigo. Me dá mais uma palavra para eu entender em qual direção o Senhor quer que eu vá. Me dê mais uma palavra de confirmação daquilo que o Senhor quer que eu fale. E quando eu abri a Bíblia e estava, não digo nem folheando, eu estava abrindo e eu não sei, eu senti que era para parar naquela hora. Estava folheando, mas muito assim, não uma por uma, mas várias. E eu senti que era para parar. E aí eu parei. Nisso que eu parei, estava em Neemias, capítulo 9. E o título desse capítulo 9 de Neemias é Arrependimento e Confissão do Pecado. Eu chego a sentir, sabe, um arrepio, uma confirmação. Olha, Deus não é arrepio, Deus não é sensação. Às vezes nós não vamos sentir um arrepio, uma sensação, mas Deus vai estar falando o tempo todo. Deus vai falar pelas circunstâncias, Deus vai falar pelos louvores, Deus vai falar por sonhos, Deus vai falar da maneira que Ele quiser falar, porque Ele é Deus e Ele encontra o meio que Ele quer para falar. E o meio mais acessível que Deus tem para falar conosco é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. E todo aquele que tem o Espírito Santo vai conduzir para onde Ele quer, o que Ele quer ministrar, o que Ele está falando. Porque as coisas que eu falo só pode vir de um lugar, do Espírito Santo. Porque às vezes até eu mesmo, assim como Jonas, sabe? Jonas foi para o outro lado. Deus manda, Jonas vai para Nínive, ele pega um barco e ele vai para o outro lado. Quantas vezes, quantos dias o Senhor me mandou trazer a mensagem. E eu falo isso com certa dor, sabe, no coração. Mas eu não trouxe. Não sei se por medo, mas o Senhor diz, ser forte e corajoso, vai, não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço.
Se Deus nos deu uma mensagem, se Deus me deu uma mensagem, nós precisamos anunciar a mensagem que Ele nos deu. Porque as coisas que nós vemos nessa terra, as coisas que nós temos visto, nada foge do controle de Deus. E Deus, Ele ensina. Deus ensina por meio do sofrimento. A gente vê isso na palavra. A gente vê isso na palavra. Mas Deus tem prazer em fazer que soframos. Deus tem prazer em derramar do juízo dele? Não. Antes, Deus levanta profetas, Deus levanta para que anuncie 1, 2, 3 vezes o arrependimento, e é isso que Deus tem feito. Deus tem levantado profetas e profetisas, servos e servas de Deus, para anunciar o arrependimento antes que seja tarde. Deus tem levantado pessoas para anunciar o arrependimento. E Deus tem chamado a minha atenção. Eu tenho passado por uma tempestade, sabe? E Deus tem falado para mim, vai anunciar a minha palavra. Porque eles precisam ouvi-la. Porque se eles ouvirem e atentarem, eles terão livramento. Mas se não derem ouvidos, a culpa da morte deles não será sobre ti. Então anuncia a minha palavra. É o que Deus tem falado comigo. E eu venho aqui hoje, mais uma vez. Eu tenho anunciado várias vezes. Mas eu venho mais uma vez anunciar essa mensagem. A mensagem que o Senhor me entregou. O arrependimento. E nós seremos purificados, aqueles que se arrependerem em Cristo Jesus. Ele é o sabão do lavandeiro. Ele é o fogo que purifica, como purifica o ouro e a prata. O Senhor Jesus nos purificará. O Senhor Jesus purificará todo aquele que se arrepender e confessar as maldades e deixá-las para trás. O que Jesus nos ensina? O que ele ensinou para aquela mulher adúltera? Ela foi, não vai sair a palavra, mas ela foi pega em adultério, né, em flagrante. E levaram ela para ser apedrejada. E aí perguntaram para Jesus sobre a lei. E aí Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ali nós vemos a misericórdia do Senhor. E aí um após o outro foi saindo e ficou somente Jesus e aquela mulher. E Jesus pergunta para aquela mulher, mulher, aonde estão os seus acusadores? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. O Senhor Jesus não nos condena. O desejo dele, o desejo do Pai Celestial, é que nos arrependamos, para que Deus possa exercer a misericórdia dele, para que Deus possa nos lavar, nos purificar, nos perdoar das nossas maldades. E ele diz, pega a tua cruz e segue-me. Vai e não peques mais. Todo aquele que ouvir essa mensagem e se arrepender, saiba que o Senhor estará sobre ti, te guardando e te livrando do dia do juízo. O Senhor virá sobre ti e te guardará e te livrará de todo mal. Vamos lá, eu vou ler em Neemias capítulo 9, que foi o que Deus me deu antes da oração desse vídeo começar. Versículo 1, capítulo 9, versículo 1 de Neemias. E no dia 24 desse mês,
Se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. Assim também, lá em Jonas capítulo 3, eu não li, mas se você for meditar, Jonas capítulo 3, você vai ver que os ninivitas clamaram ao Senhor, se vestiram de roupas de pano de saco, pano grosseiro, e jejuaram, clamando pela misericórdia, pelo perdão, por causa que eles entenderam que eles estavam fazendo aquilo que desagradava o coração de Deus, aquilo que era mal. Amém? Então vamos lá, continuar. Versículo 2: E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, levaram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Deus está nos chamando, nação brasileira, para nos arrependermos, para levarmos conosco a palavra dele, para meditarmos nela, para jejuarmos e clamarmos pela misericórdia do Senhor. Sabe quando Deus parou de me chamar Gisele para me acordar? E era um centro de urgência. Não era uma briga, era quando uma pessoa fala com uma outra pessoa urgentemente, Gisele, é sério, levanta. Mas ele só chamou o nome, mas eu entendi a urgência. Quando ele parou, de falar e de me chamar de Gisele para que eu despertasse do meu sono, foi quando eu clamei pela misericórdia do Senhor. Aí eu dormi. Aí Deus me deu o sono. Aí eu entendi. Precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. Porque se não houver arrependimento, o juízo virá sobre essa terra. Se não houver arrependimento, haverá pranto e ranger de dentes. Mas o Senhor antes quer nos perdoar e nos purificar nele. Ele quer que nos arrependamos. E nós temos Jesus. E todo aquele que confessar as suas maldades ao Senhor, todo aquele que se arrepender e se converter ao Senhor e orar, jejuar, clamar e adorar ao Senhor, o Senhor se manifestará. O Senhor se manifestará com misericórdia, com cura sobre essa nação, com cura na sua casa, com cura na sua família, na sua alma. Deus quer nos transformar. Ele quer nos dar um coração novo, um coração segundo o coração dele, um coração que ama. Nos últimos dias, a palavra diz que o amor se esfriará. O amor se esfriará, mas aqueles que estão no Senhor permanecerão amando, porque o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E todas as coisas podem passar, mas o amor não vai passar. Deus é amor. Deus não tem prazer na morte de um ímpio, antes ele quer que esse se converta dos seus maus caminhos para que tenha vida e vida eterna com Deus. E essa é a mensagem que o Senhor me entregou, que o Espírito Santo de Deus fale mais a cada coração. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você, eu quero orar por essa nação. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Espírito Santo, coloca as palavras que o Senhor quer nessa oração.
pois eu não sei orar, Senhor, não sei como clamar. Mas Tu sabes, Deus. Senhor, que essa mensagem chegue a todo aquele que o Senhor quer. E eu creio, Senhor, eu creio que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes e que ela vai no mais profundo da nossa alma. E eu te peço, Senhor, fala aos corações, ministra aos corações. É o Senhor quem ministra aos nossos corações. Que possamos nos arrepender, que essa nação possa ser curada, que essa nação possa ser liberta de toda a idolatria, de toda a prostituição. Que haja um grande mover do Espírito Santo sobre essa terra. Que os pais se convertam aos filhos e os filhos aos pais, que eles se entendam. Que possamos exercer o amor ao próximo, que possamos amá-lo, Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor, que possamos proclamar um jejum, que possamos nos arrepender das nossas maldades e nos purificar em Jesus. Senhor, vem sobre nós. O Senhor tem falado comigo desde a madrugada que se clamarmos, o Senhor se manifestará. Se adorarmos, o Senhor se manifestará. Assim como o Senhor já fez tantas e tantas vezes no período da existência da terra que o Senhor formou. Quando o povo clamar por Ti, quando o povo se converter dos seus maus caminhos e clamando, orar e jejuar, o Senhor virá sobre nós, se manifestará com grande poder e glória, exercerá a misericórdia, derramará do Espírito Santo de grande maneira. Aviva, Senhor, essa nação. Assim como o Senhor deu a palavra ao profeta que declarasse palavra de vida sobre os ossos secos. Eu lhe peço, Senhor, aviva essa nação, que eles desejem a Tua presença, que se convertam dos maus caminhos, que se voltem para Ti. Aviva, Senhor, essa nação, aviva cada lar, cada família aqui representada. Nos transforma de dentro para fora. Nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti, Senhor. Cada um de nós precisamos de Ti, da Sua misericórdia. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Vai, Senhor Deus, nos transformando, que possamos largar os estranhos, os deuses estranhos, aquilo que está misturado na adoração a Ti, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos olhos sejam abertos para que vejam aquilo que não tem agradado a Ti. Muitos têm seguido um evangelho falso, achando que estão agradando a Ti, Senhor.
mas estão profanando o santuário, estão profanando o Santo dos Santos, o lugar santo. Senhor, que se arrependam dos maus caminhos e se voltem para Ti. Em nome de Jesus, sara essa nação, Senhor. Sara essa nação com Teu poder. É a minha oração que o Senhor tem colocado no meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor fale mais ao teu coração. E essa mudança vai começar em cada um de nós. A gente não tem que esperar no outro a mudança. Se ouvires a voz do Senhor, se volte para Ele. Se arrependa dos seus maus caminhos. Assim como o povo de Israel, que eu li aqui em Neemias capítulo 9, que numa parte do dia levava a palavra de Deus, meditava na palavra, e na outra parte clamava e adorava ao Senhor. Eles entenderam que precisavam e confessavam as maldades. Na outra parte, eles entenderam que eles precisavam confessar ao Senhor as suas maldades e que precisavam da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Assim como Ele me moveu a orar pela misericórdia dEle sobre cada um de nós. E eu orei sobre cada um. Senhor, que a sua misericórdia esteja sobre nós. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém?